Shalom desde Sião, aqui é Miguel Nikolaevski, pesquisador bíblico e diretor do site Notícias de Israel, Café Torá. E hoje eu quero apresentar para você o nosso curso de Hebraico Bíblico Completo. E por que o termo completo? Isso se deve ao fato de que, neste curso, nós estaremos não somente ensinando a técnica de interpretação da Bíblia, que é o hebraico bíblico, mas também deixaremos para vocês os materiais e as opções também de estudarem o hebraico moderno, o hebraico falado, de tal forma que você poderá, com certeza, não somente aprender a Bíblia através do intelecto, mas também a ler, a pronunciar e também a interpretar a Bíblia e a se comunicar com pessoas que falam hebraico, mesmo nos dias de hoje. E é por isso que eu chamo esse curso de Curso de Hebraico Bíblico Completo. Além disso, durante o curso você aprenderá as diferenças entre o hebraico bíblico e o hebraico moderno, para não cometer erros de interpretação da Bíblia através do hebraico moderno. Esses erros são muito comuns, existem muitos aí midiáticos na internet, criando novas interpretações da Bíblia, sem realmente ter um conhecimento do hebraico bíblico. Afinal de contas, o hebraico bíblico, que começou por volta de 1300 a 1500 a.C., sofreu uma série de mudanças ao longo dos séculos, e quando ele chega, através do hebraico moderno, nos nossos dias, ele chega, obviamente, com influência de muitos povos, de muitos pensamentos, de muitas filosofias, e a nossa intenção é levar você a fazer uma jornada ao passado e a entender o contexto e o texto bíblico de 3.000 anos atrás, aquele mesmo texto escrito por Davi, por Salomão, por Moisés e pelos profetas no seu contexto original. Claro, existe semelhança entre esses dois idiomas, o hebraico bíblico e o hebraico moderno? É verdade, existe. O hebraico moderno, em sua grande parte, foi baseado no hebraico bíblico. Mas este curso é justamente para que você entenda as diferenças e consiga também discernir sobre o que é uma interpretação moderna e o que é realmente uma interpretação da Bíblia baseada na Bíblia. Este curso tem uma visão completamente diferente porque ele visa te transportar para o pensamento da antiguidade, o pensamento dos escritores da Bíblia e as ideias que foram passadas por eles através dos séculos, também e principalmente a vontade de Deus revelada através dos seus profetas para o seu povo e para todos os povos através das Escrituras. Então, eu recomendo que você não somente estude as lições do hebraico bíblico, mas também estude os exercícios e os vídeos e os textos onde você aprende o hebraico moderno, para que você possa não somente aprender no intelecto, mas também usar de forma prática o hebraico de hoje. A minha esperança é que, através desse curso, você possa imergir não somente nas Escrituras Sagradas, mas também na rica história e cultura do povo de Israel, não somente do dia de hoje, mas também dos milênios que se passaram. Mais uma vez, eu quero agradecer a você por ter escolhido estudar comigo esta língua incrível, a língua onde a maior parte da Bíblia foi escrita. E eu quero pedir a sua colaboração para que você possa divulgar o nosso curso para que mais pessoas sejam abençoadas. Portanto, entender a Bíblia em hebraico não é somente texto, mas também é contexto. E não é somente utilizar fontes históricas e de interpretação que está por aí, mas lembrar que a Bíblia explica a Bíblia. E é através dessa ótica e com a ajuda de Deus que nós iremos mergulhar juntos nessas lições para adentrarmos no portal da sabedoria, do conhecimento da palavra de Deus. Mais uma vez, meu muito obrigado e siga a lição no próximo vídeo.
O idioma hebraico é uma língua semítica pertencente à família das línguas afroasiáticas. O termo semítico determina que, bem como o árabe e o persa, sua origem é um tanto desconhecida. As primeiras bases do hebraico da Bíblia, a Torá, ou o Velho Testamento, conforme nós conhecemos, que os judeus ortodoxos consideram ter sido escrita na época de Moisés, cerca de 3.300 anos atrás. Foi redigida no conhecido hebraico clássico, embora hoje em dia seja uma escrita foneticamente quase que impronunciável, portanto quase indecifrável, devido à não existência de vogais no alfabeto hebraico clássico. Os judeus têm-na sempre chamado de Lashon HaKodesh, isto é, língua santa. E muitos acreditam que Deus escolheu este idioma para se revelar a sua vontade à humanidade. Após a primeira destruição de Jerusalém pelos babilônicos em 586 antes da era cristã, com o retorno dos judeus para a terra de Israel, o hebraico clássico foi aos poucos substituído no uso diário pelo aramaico, tornando-se primariamente uma língua regional, tanto usada na liturgia quanto no estudo da Mishnah, bem como também no comércio, sendo que nos dias de Yeshua, este idioma clássico ainda era falado pelos sacerdotes, levitas, saduceus e fariseus, doutores da lei, mas o povo em geral utilizava o aramaico como idioma no dia a dia. Após a destruição de Jerusalém, no ano 70 d.C., os judeus foram aos poucos expulsos da terra de Israel. Os que ficaram sofreram a influência de muitos povos que passaram a dominar a região, e o hebraico deixou de ser utilizado como idioma nacional, passando a ser utilizado apenas em liturgias religiosas. O hebraico só renasceu como língua falada durante o final do século XIX e começo do século XX. Até então, os idiomas que eram adotados aqui na região foi primeiramente o aramaico, depois o grego, depois o árabe. E tivemos aí também o hebraico mishnaico e o hebraico medieval, que já eu estarei falando sobre isso. Depois da fundação do Estado de Israel, este idioma voltou a ser o idioma oficial. Mesmo no período bíblico, haviam diferenças entre hebraico e hebraico. Notamos, por exemplo, que a Bíblia mesmo ressalta que os moradores de Jabes de Gileade tinham dificuldade em dizer Shibolet. Ao invés disso, falavam Sibolet. A propósito, este é um fenômeno que acompanha os faladores naturais de árabe até o dia de hoje. Por serem oriundos da parte oriental do Jordão, a dificuldade de falar Shin é muito grande e muitas vezes eles substituem para Sim. Nós vemos também que o Reino do Norte, o Reino de Israel, foi influenciado muito pelo aramaico, visto que estava muito próximo dos povos arameus da região da Síria e também do norte do Iraque. No passado, a escrita era feita somente com consoantes, e assim também é hoje no moderno Estado de Israel. E a pergunta é, como as pessoas então conseguem vocalizar as vogais? E a resposta é simples. É simplesmente o conhecimento do idioma, a prática do idioma, que os permite agirem dessa forma. Quanto mais você se acostuma com o idioma, menos necessidade de sinais gráficos você precisa para vocalizar cada palavra. Você, por exemplo, pode fazer um exercício. Pegue uma palavra grande no português e comece a tirar uma letra ou outra. E tente verificar se você ainda consegue ler esta palavra. É muito comum, por exemplo, nós colocarmos no português, quando a gente está escrevendo no WhatsApp, a gente colocar P e barra para dizer para, ou colocar C para dizer com. Da mesma forma, o hebraico antigo também tinha uma forma simplificada de escrever. Mesmo no hebraico antigo, nós tínhamos duas formas de escrever. A forma inteira, completa, e a forma simplificada. Da mesma forma, nós podemos entender também que hoje no hebraico moderno nós temos muitos acrônimos
que nos ajudam também a dizer, às vezes, frases inteiras através do acrônimo, tá bom? O hebraico também ele é composto de 21 letras. Nessas letras nós temos algumas letras que têm uma forma de escrita diferente, que é no final das palavras, que a gente chama de sofit, né? E também temos aí letra de imprensa e letra manuscrita. Exatamente como no português, tem a letra que você lê no jornal e tem a letra que você escreve com a sua mão, e não é a mesma letra, tá bom? Então é importante aprender a ler o hebraico impresso, mas também a ler o hebraico manuscrito, a escrever, principalmente o hebraico manuscrito. O hebraico mishnaico. O hebraico mishnaico é um idioma que começou a surgir a partir do segundo século, sob a forte influência do aramaico e do árabe na região da terra de Israel. Uma vez que os judeus não eram mais maioria na região, eles tiveram que se adaptar, utilizando as palavras que eles conheciam antes do hebraico, junto com as palavras dos idiomas daqueles que estavam vivendo aqui. Nesse período também havia uma forte influência grega na região, o que fez com que também algumas palavras do grego entrassem no hebraico ou no aramaico, e ao mesmo tempo que palavras do hebraico e do aramaico também influenciaram o grego, por exemplo. Nós temos nesse período o chamado hebraico mishnaico, que se estende até o final do século VI, começo do século VII, quando chega então na região a conquista muçulmana. A conquista muçulmana traz para a região também o árabe como língua dominante. Portanto, agora o hebraico sofre uma forte influência do árabe e nós temos também aí o aparecimento de um novo fenômeno que se chama hebraico medieval, que é influenciado por uma série de idiomas, seja o árabe na região aqui da terra de Israel, seja o francês na região da Gália, seja o espanhol na região da Península Ibérica, seja o italiano na região central da Europa. Nós temos também alguns dialetos do hebraico aí influenciados pelas línguas germânicas também. Até que nós sabemos, por exemplo, que lá no século 17, 18 e 19 começa a surgir o Yiddish como um idioma opcional para os judeus que viviam na região da Alemanha. E hoje é falado pouquíssimo no mundo todo, mas principalmente na terra de Israel, pelos judeus ultra-ortodoxos. Eu vou estar falando um pouquinho sobre isso mais adiante. O hebraico medieval, que poderia ser o hebraico mais próximo do hebraico moderno, na realidade foi descartado durante o processo de ressurreição do hebraico que nós temos hoje na terra de Israel, que começou, na realidade, a ser falado no final do século XIX, começo do século XX, simplesmente por uma obra arrebatadora de Eliezer Ben Yehuda, que a gente chama de o pai do hebraico moderno, que completou, neste ano de 2023, 100 anos de sua morte. Eliezer Ben Yehuda, que era de uma família religiosa, contava com a ajuda dos religiosos para ajudar na ressurreição do hebraico. Ele era um visionário e ele achava que a terra de Israel, o povo de Israel, numa nova nação, deveria aprender a falar o hebraico como falava 2000 anos atrás. Mas ele encontrou a barreira da religiosidade e da tentativa dos religiosos de preservar o hebraico como um idioma litúrgico, religioso. Eliezer Ben Yehuda, inclusive, fundou a sua primeira escola na cidade de Gaza. Exatamente isso que vocês estão falando. Mas lá ele fracassou, porque a grande maioria da população ainda era árabe. Com a saída de Israel da faixa de Gaza, isso se tornou impossível, né? Hoje nós não temos praticamente nenhuma escola de hebraico em Gaza, mas alguns árabes de Gaza falam hebraico para poder trabalhar em Israel. O mundo dá volta, gente. Mas Eliezer Ben Yehuda não desistiu, foi para Jerusalém e ali começou um trabalho maravilhoso no norte da cidade, no norte novo da cidade, onde ele começou a passar a ideia e implantar na mente dos israelenses e dos judeus que viviam nessa época de que deviam falar com as crianças desde a mais tenra idade em hebraico. E aos poucos, todo o país adotou isto e hoje o idioma mãe em Israel é o hebraico. Ou seja, o
principal idioma. As pessoas crescem pensando, falando, sonhando e vivendo e morrendo em hebraico. Graças a um homem visionário, Eliezer Ben Yudá, um homem que foi levantado por Deus para a restauração do hebraico após 2000 anos. Mas que hebraico nós falamos hoje? Hoje nós falamos o hebraico moderno. E ele é mais próximo de que hebraico? O hebraico moderno é o idioma moderno mais próximo do idioma da Bíblia. Muitas palavras que nós falamos no hebraico moderno são idênticas às palavras bíblicas. Muitos significados também são idênticos. Mas não se confunda. Não pense que tudo que você leia na Bíblia, você possa utilizar o óculos do hebraico moderno. Não é assim. Existem conceitos que mudaram, conceitos que evoluíram e significados que tomaram outras formas devido à modernidade. E significados muito especiais que haviam no passado deixaram de ser entendidos dessa forma. E é por isso que nós estamos aqui, para que, em primeiro lugar, vocês aprendam hebraico moderno, para que vocês saibam se comunicar, e no segundo estágio, em um curso mais avançado que teremos, você possa também se aprofundar no hebraico bíblico e aprender a desvendar os segredos que estão por detrás do texto bíblico. Eu espero que você tenha gostado desta aula. Se você quiser saber mais detalhes, consulte a nossa apostila do curso de hebraico básico. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe profundamente a sua vida e não esqueça de nos ajudar divulgando o nosso canal e o nosso curso. Shalom! Enquanto só estamos começando a aprender hebraico, vamos aproveitar e aprender algumas palavras, algumas frases simples, para você já ir aplicando o seu conhecimento e ir demonstrando o seu conhecimento também para quem questiona o que você está aprendendo. A primeira palavra em hebraico que todo mundo precisa aprender é Shalom. Shalom quer dizer paz, mas é utilizado também para olá, oi. Shalom é uma palavra muito usada em Israel, desde a antiguidade até o dia de hoje. Outra palavra muito importante, principalmente quando você está em Israel, é Todá. Todá quer dizer obrigado. Demonstrar gratidão em qualquer cultura do mundo é muito importante. No hebraico, em Israel, ainda mais. Mas se você quiser demonstrar muita gratidão, a próxima palavra é Todá Rabá. Todá Rabá, que quer dizer muito obrigado. E mais uma palavra muito importante para aprendermos. Já aprendemos a falar Shalom, já aprendemos a falar Todá, Todá Rabá, e agora vamos aprender Slichá. Slichá significa perdão, me desculpe. Esta palavra também é muito importante, porque quando erramos, nos expressamos mal ou esbarramos em alguém, esta é a palavra que deve estar em nossa boca. Slichá, desculpe, me perdoe. Outra palavra muito importante a aprendermos logo no começo do estudo do hebraico é Bevakashá. Bevakashá, por favor, por favor. Sem dúvida alguma, essas são as palavras mais importantes para aprender e nós vamos ficando por aqui. Na próxima semana vamos aprender mais palavras juntos com o alfabeto.